os discípulos estavam voltando para Emaús, né? É como se eles estivessem desistindo. Todos estamos desistindo, né? Como a gente já tinha falado aqui, né, em outros momentos, para os discípulos não foi fácil, né, gente? Ver Jesus sofrer aquele martírio todo, aquela tortura toda, ser crucificado. Eles vendo aquilo para eles lá, aquilo não foi fácil para eles, né? E eles não tinham ainda compreendido direito qual era a missão de Jesus, né? Inclusive aqui no texto de Emaús aparece aquela ideia do Salvador, do rei que ia libertar Israel das mãos do imperador romano. Então eles tinham a ideia ainda de Jesus como um rei no meio deles, um rei de coroa na cabeça, mesmo com o cetro na mão, governando o país. Era essa a ideia de Salvador que eles tinham. Não era o Salvador religioso que nós compreendemos hoje, né? Então eles não entendiam ainda. E sabe o que é mais interessante dessa leitura, gente? Que Jesus sempre aparece ao partir o pão, né? E Jesus, ele faz isso na quinta-feira santa. Ele toma o pão, ele parte e ele diz: fazer isto. Depois que ele fala: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, ele fala: fazer isto em memória de mim, né? Para os judeus, gente, memória significa vivenciar de novo algo. Não é só lembrar, como para nós, memória é lembrar de algo. Para eles não. Fazer memória significa vivenciar de novo aquela experiência. E ele toma o vinho e faz a mesma coisa, né? Tomai e bebei todos vós. Este é o meu sangue que é dado. E fazer isso em memória de mim. Aqui, nesse texto de Emaús, gente, olha que interessante. Jesus começa a caminhar com eles, se faz de não entendido, e após ouvir o que eles falam, começa a explicar as leituras para eles. Jesus explica as leituras para eles, olha só. Depois se sentam à mesa e parte o pão. Olha que interessante. Jesus fez uma missa com eles, gente. A missa é isso. A missa, primeiro se lê as leituras, se explica as leituras, depois se parte o pão no altar. Foi isso que Jesus fez com eles, né? Se vocês pegarem a Bíblia de vocês e fazerem uma pesquisa sobre fração do pão, vai aparecer nos Atos dos Apóstolos muitos momentos em que eles se reúnem para partir o pão. Eles não chamavam ainda a palavra missa. Eles não falavam ainda. Essa palavra missa ela vai aparecer depois. Mas eles falavam fração do pão, né? E Jesus se manifesta quando Jesus parte o pão. Sempre que o pão é partido no altar, Jesus se manifesta. Olha que interessante essa leitura, né? E eles relatam que as mulheres contaram que viram os anjos, né? E eles ainda não tinham acreditado. Eles ainda não estavam acreditando, né? E depois que Jesus parte o pão com eles, eles reconhecem Jesus, né? Olha só, gente, que interessante. Eles andaram, aqui no texto fala 11 quilômetros, mas essa cidade não fica exatamente a 11 quilômetros, ela fica a mais quilômetros do que isso, né? E eles, quando eles reconhecem Jesus, eles botam o pé na estrada de volta. Com certeza já estava escuro, já estava de noite. Mas eles recebem um ânimo tão grande que eles pegam a estrada de volta para ir se encontrar com os outros discípulos para contar o que eles tinham visto. Olha que interessante, né? Quando a gente participa da missa, quando a gente participa da celebração que faz a partilha do corpo de Cristo, a gente se fortalece e a gente se reanima. A gente cria coragem, né? E é a coragem que nos dá, é o Cristo ressuscitado que nos dá essa coragem, né? Eu comecei falando aqui pelo Evangelho. Para completar esse sentido, eu vou agora para a primeira leitura.
que é exatamente o que acontece na primeira leitura. Aqui os discípulos já tinham recebido o Pentecostes, né? Eles estão reunidos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé levanta a voz e falou à multidão. Outra pesquisa também, se você fizer uma pesquisa sobre o papel de Pedro, você vai ver que Pedro sempre toma a primeira atitude no meio dos discípulos. É sempre Pedro que toma a palavra, é sempre Pedro que fica de pé, é sempre Pedro que fala. Por isso que nós católicos, nós entendemos que Pedro ele se torna o líder dos discípulos. E por isso que nós acreditamos no Papa, que é o sucessor de Pedro, né? Então, em vários momentos você vai dizer, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. O primeiro dia da semana é domingo. E na cultura judaica, gente, o dia já começa às 6 horas da tarde do dia anterior. Ou seja, para nós aqui, na cultura judaica, nós já estamos no domingo. Hoje já é domingo. É chamado de véspera. Já é contada como se fosse domingo. Né? Por isso que a Igreja Católica celebra no sábado à noite também, em todo lugar. Por isso. E por isso que a leitura de hoje já é a leitura de domingo. Porque hoje, esse momento já é considerado domingo. Né? Então, você vê aqui, gente, como Pedro está mudado. Reparou? Pedro está diferente. Ele não é mais aquele medroso, aquele homem medroso. Ele não é mais aquele que negou Jesus 3 vezes. Né? Quando olharam para Pedro e falaram, tu é um deles. Ele falou, não, eu não. Ele negou Jesus 3 vezes. Né? Agora aqui, olha, Pedro já tem coragem. E Pedro já acredita no Cristo ressuscitado. Né? E ele já compreendeu. Então, o Espírito Santo, gente, nos ajuda a compreender aquilo que Jesus quis nos ensinar. O Espírito Santo nos ajuda a compreender o projeto de Deus, o que Deus espera de nós, o que Deus espera da sua igreja, o que Deus espera, o que Jesus espera da nossa igreja, da nossa pequena igreja. Aqui nesse momento nós somos uma pequena igreja. O que Jesus espera de nós? Pedro compreendeu aqui, ó. E ele fala, ele vai dizendo, né, o que aconteceu com Jesus, né? Que foi entregue pela mão dos ímpios. E aí ele diz, mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Não era possível que Jesus ficasse morto, gente. Se Jesus ficasse morto, não tinha sentido, nós não estaríamos mais aqui hoje. Nós não tínhamos conhecido o anúncio do Evangelho que os discípulos fizeram, né? Então, Pedro proclama a ressurreição de Jesus. E Pedro diz, né? Não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu sangue experimente corrupção. Pedro está falando da ressurreição. Pedro já está anunciando o Cristo ressuscitado. E essa ressurreição de Jesus, ela se estende a nós. Ela se estende a nós. Né? E aí ele fala, deste-me a conhecer os caminhos da vida. Os caminhos da vida. E a tua presença me encherá de alegria. Então nós, gente, nós temos que sermos cristãos alegres, gente. Nós temos que anunciar a vida, a alegria. E é isso que significa o Cristo ressuscitado. É por isso que a gente faz uma festa tão grande na Páscoa. E que muita gente ainda não entendeu que a maior festa nossa não é o Natal. A maior festa nossa é a Páscoa. E não é a Páscoa do coelho e nem do ovo. Não é essa Páscoa da televisão. É a Páscoa da ressurreição de Jesus. Seria a maior festa nossa. Tinha que ser comemorado nas nossas famílias, comemorada na igreja como é. Por isso aquela celebração de 7 leituras na vigília pascal.
Eu nunca tinha participado de uma leitura da celebração tão inteira daquele jeito. Foi 3 horas e meia de celebração, não foi? Né? Por que aquela celebração é tão comprida daquele jeito? Porque está manifestando a ressurreição de Jesus. Né? Nem no Natal não é daquele jeito. E 5 leituras, e 7 leituras, não, são 7 leituras. 7 leituras. Né? Então, até porque 7 significa plenitude. Né? Então, gente, nós temos que experimentar, gente, essa ressurreição de Jesus na nossa vida, gente. Né? Nós temos que experimentar essa ressurreição de Jesus. E acreditar na comunidade, gente. Aqui nos 2 momentos, Pedro está reunido, junto com os 11, levantou a voz para a multidão. Eles estão reunidos aqui, ó. Né? Os discípulos de Emaús, eles estão caminhando e eles se reúnem com Jesus e depois eles voltam a se reunir com os outros. Né? Aqui está falando, gente, o Espírito Santo, gente, ele se manifesta para nós na comunidade, gente. Não adianta você querer receber o Espírito Santo sozinho lá na tua casa. O Espírito Santo ele não vai te atingir sozinho na tua casa. A gente precisa da comunidade. A gente precisa da igreja. Né? Então, vamos colocar isso na nossa cabeça, né? Quantas vezes a gente chega nessa igrejinha aqui e tem meia dúzia de pessoas, né, gente? Graças a Deus que hoje bastante pessoas compareceram aqui, né? Que maravilha, fico feliz quando eu vejo isso. Né? Os irmãos que estavam ausentes aí compareceram, que estão aqui celebrando junto. Glorificar a Deus por isso, né? Pela vida de cada um de vocês que estão aqui, né? Dando testemunho, então, do Cristo ressuscitado. Vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,